Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, canal Deixados para Trás e canal Sobrevivendo na Tribulação. A palavra a ser trabalhada neste momento está em Lucas, capítulo 6, versículo 46, onde diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? O Senhor Jesus aqui está chamando-nos a uma reflexão, porque é muito fácil nós dizermos que servimos ao Senhor, que cumprimos seu mandamento quando todas as coisas estão de acordo com a nossa vontade. Mas quando está de acordo com a vontade de Deus, é aí que nós começamos a nos confrontar. A palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, exatamente assim. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Contudo, Samuel declarou: Agrada-se mais o Senhor com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do coração mais do que a gordura de carneiros. O Senhor quer obediência e não sacrifício. Existem algumas obediências que o Senhor nos leva a nos confrontar com o nosso eu. Eu quero mostrar aqui algumas situações em que o Senhor claramente fala com nós para obedecer. A primeira está em Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19, versículo 15 e 16. Aqui falando a respeito de Ló, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra. 2 anjos foram enviados para retirar Ló e sua família de lá. E, depois de todo aquele episódio em que os homens queriam violentar os anjos, e os anjos intercederam a favor de Ló, colocando uma cegueira naqueles homens, então os anjos informaram a Ló o que ia acontecer. E disseram: Ló, vê todos aqueles que tu queres tirar da cidade, porque nós vamos destruir. Enquanto nós não tirar vocês daqui, nós não vamos destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus parentes, com os pretendentes que queriam casar com as suas filhas, e ninguém levou ele a sério. Então os anjos diziam: então vem vocês. Pegou Ló, a mulher dele, as 2 filhas e retiraram da cidade. Aqui no versículo 15 está escrito assim: Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher, e suas 2 filhas conduziram-nos à força, e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Aqui é a primeira das obediências. Quando Deus nos pede para sair de lugares que não estão nos fazendo bem, ou abandonar situações que não estão de acordo com a vontade de Deus. Ló mostra no versículo 16 que não estava se sentindo muito bem em sair da cidade. Estava difícil se desprender de tudo aquilo. Estava difícil deixar tudo aquilo para trás. E os anjos perceberam que ele estava demorando e pegaram ele pelas mãos e conduziram. E essa uma das obediências que Deus pede. Quando ele nos fala: saia daqui, saia desse lugar, saia desse ministério, saia da onde você está. E as pessoas ficam: mas não pode ser. Não, mas eu preciso de confirmação, preciso de mais confirmação, preciso mais de confirmação. Vou mostrar para você. Lá em Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Versículo 22 e 26. Olha o que está escrito. E chegando a Betsaída, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogaram-lhe que o tocasse. Então,
Ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida cuspiu nos olhos daquele homem e limpou as mãos, e indagou: Vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: Vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem, e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa e recomendando-lhe: Não sequer, nem sequer no povoado entres, ou não retornes ao povoado. Novamente, Deus, através aqui, mostrando quando ele pede para sair de lugares, abandonar situações em que não vão te fazer bem. Esse homem estava num lugar que não estava fazendo bem. O Senhor Jesus não fez nenhuma obra na vida dele enquanto não retirou ele dali. Mas temos também quando o Senhor nos pede para deixar coisas. Mateus capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Versículo 21. Aqui quando o jovem rico foi até o Senhor Jesus, elogiando e dizendo: Senhor, o que eu farei para dar a vida eterna? E o Senhor Jesus foi conversando com ele e dizendo: olha, observa todos os mandamentos. Ele: eu tenho observado tudo. Aí o Senhor Jesus fala no versículo 21. Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens. Dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Viu? A dificuldade de obedecer agora, quando o Senhor pede para abandonar algo que tu tens ali como precioso demais. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vemos a história de Ananias e Zafira, que também que estavam apegados a algo de valor para eles mesmos. Versículo 1 e 2 está escrito assim: Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Zafira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Novamente, o apego demasiado a dinheiro ou algo que custe dinheiro ou a bens materiais. Veja que ele levou o dinheiro até os apóstolos, querendo demonstrar que era todo o valor que ele tinha recebido, enquanto que na verdade ele ficou com parte do valor. Novamente, Senhor Jesus dizendo para abandonar coisas. É a obediência que não consegue. Vamos lá para Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Novamente, o povo de Deus foi destruído por causa de um anátema. O que acontece? Quando eles destruíram uma civilização, Deus diz: não, vocês não peguem nada daqui. Porém, um dos homens de Israel pegou alguns despojos. E por causa disso, quando eles foram batalhar contra a cidade de Ai, eles perderam a guerra. Aí ficaram orando: Deus, o que houve? Deus, vocês me irritaram. Aí eles fizeram então uma pesquisa até que chegaram a Acã, para saber o que Acã tinha feito de errado. E Acã confessou no versículo 20, ele diz assim, ó: Acã respondeu a Josué: em verdade fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto tecido em Sinear, Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. E eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Viu? É o apego demasiado ao dinheiro ou aquilo que custa dinheiro. O Senhor Jesus, ele diz assim, ó, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Ele diz exatamente assim. 6, o versículo é o 21. Ele diz assim, ó: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde é que está o teu tesouro? O que é mais importante para ti?
Aonde tu depositou o teu coração, é ali que vai estar o teu tesouro. E esses homens, esses exemplos que eu dei aqui, todos estavam nas riquezas, nos bens materiais. Esse é outro mandamento do Senhor, que o Senhor pede, não deposita teu coração aí. Mas temos também mais um ponto a ser trabalhado, que é cumprir chamado. Vamos para Jonas. Jonas, capítulo 1. Todo mundo conhece essa passagem de Jonas, capítulo 1, que Deus deu uma ordem para Jonas. E veja o que o Senhor falou. Versículo 2 e 3. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo. Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Chamado de Deus, a ordem de Deus, e Jonas quis ir para o outro lado. Não quis obedecer. Em 1 Reis, capítulo 19, nós encontramos mais um caso. 1 Reis, capítulo 19. Aqui nós vemos a história de Elias. Que Elias, quando destruiu os profetas de Baal, Jezabel ameaçou Elias, disse que ia matar Elias. E Elias fugiu dali, se foi embora, abandonou tudo. Aí quando ele estava numa caverna, Deus começou a falar com ele. E olha a ordem que Deus dá no versículo 15. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meloá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Viu que Deus mandou? Retorna. Quem foi que mandou tu sair de lá? Quem foi que mandou tu deixar de cumprir a tua missão? Quem foi que mandou tu parar, desistir de cumprir o teu chamado? Tinha mais coisas para fazer. O Senhor está dizendo, volta porque tu ainda tem que ungir rei, tem que ungir 2 reis e ainda um que vai te substituir. E Elias já não queria mais obedecer. E Deus diz, retorna, eu não mandei tu sair de lá. Quem foi que disse que vai ser tão fácil como tu achava? Mas volta porque é um chamado e tu tem que cumprir. 1 Coríntios capítulo 9, olha o que o apóstolo Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 9. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Versículo 16 e 17. Ele diz assim, porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Porque se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Olha que o apóstolo fala, porque me é dada essa obrigação. Mandamento de Deus, eu tenho que proclamar o evangelho. E as pessoas, muitos, não querem cumprir o chamado, não querem cumprir o mandamento, não querem cumprir uma ordem de Deus em relação ao reino de Deus, à proclamação do evangelho, à ministração da palavra, à oração, ao jejum. As pessoas não querem. Na verdade, todos, 99% das pessoas sabem sim o que Deus quer. Sabem sim a ordem que Deus deu, mas a pessoa gosta de se fazer ou empurrando com a barriga para ver se Deus muda. Deus não vai mudar. Se ele disse uma palavra, ele deu essa ordem, ele vai ficar parado esperando até você cumprir. Então agora vocês entendem, porque tem muitas vezes que as coisas não dão certo e você luta como se estivesse dando soco ao vento e nada acontece, nada melhora.
porque muitas vezes você está desobedecendo, você está ignorando uma ordem de Deus, um mandamento, uma palavra revelada, porque você sabe que vai te tirar da zona de conforto. Medite sobre essa palavra, em nome santo de Jesus.